Você sabia que um jovem cristão desafiou o poder brutal do imperador Valeriano, enfrentando uma morte violenta para proteger algo que muitos hoje subestimam? São Tarcísio, com apenas 12 anos, arriscou tudo pela Eucaristia, desafiando os pagãos e mostrando uma coragem que parece impossível. Prepare-se para descobrir como este adolescente se tornou um herói imortal e o verdadeiro padroeiro dos acólitos. Fique conosco até o final para uma oração especial que vai transformar sua visão sobre fé e sacrifício. Durante o século III, Roma enfrentava um período sombrio, especialmente para a comunidade cristã, que vivia sob constante ameaça do imperador Valeriano. Ele, movido por uma implacável determinação em erradicar a fé cristã, impôs uma das mais severas perseguições da história. Os cristãos se reuniam em segredo, nas catacumbas ou em casas discretas, sempre atentos a cada ruído que pudesse indicar a aproximação de soldados romanos. Imagine viver em uma época em que professar sua fé podia significar sua morte, onde cada oração era um ato de coragem, e cada encontro, um risco calculado. Nesse cenário, o medo era constante, mas também havia uma fé inabalável. Os cristãos, apesar de estarem cercados por inimigos, encontravam forças em sua crença na promessa de vida eterna. Eles sabiam que sua fé os colocava na mira do imperador, mas também os fortalecia em sua resistência. Exemplos dessa determinação podem ser vistos em tantas histórias de mártires que preferiram a morte a renunciar ao que acreditavam. Essa coragem, para muitos hoje, pode parecer distante, mas é a mesma que move pessoas a se posicionarem por aquilo em que acreditam, mesmo quando isso significa enfrentar grandes adversidades. As ações do imperador Valeriano eram implacáveis. Ele via a crescente comunidade cristã como uma ameaça ao poder de Roma, uma rebelião silenciosa que precisava ser esmagada. Os cristãos, por sua vez, não cediam. Cada nova prisão, cada novo martírio, apenas inflamava ainda mais a fé daqueles que permaneciam. Assim, a perseguição cristã em Roma não apenas marcou uma época de sofrimento, mas também de extraordinária resistência. Essa história é uma lição viva de como a fé pode resistir mesmo diante da maior das opressões, e como a verdade, mesmo em tempos sombrios, sempre encontra um meio de brilhar. São Tarcísio era um jovem acólito que servia com devoção ao Papa Sisto I durante os anos mais turbulentos da perseguição cristã em Roma. Apesar de sua pouca idade, ele demonstrava uma maturidade e uma fé que impressionavam a todos ao seu redor. Imagine um menino, ainda em seus primeiros passos na vida, já assumindo responsabilidades que muitos adultos hesitariam em tomar. Tarcísio não era apenas um servidor do altar, ele era um exemplo vivo de dedicação e coragem, características que, mesmo em sua juventude, o tornaram uma figura respeitada dentro da comunidade cristã. O papel de Tarcísio como acólito não era apenas simbólico. Ele desempenhava funções cruciais ao lado do Papa, assistindo nas celebrações eucarísticas e garantindo que os ritos sagrados fossem realizados com a devida reverência. Seu compromisso com a fé era tão forte que, apesar dos perigos iminentes, ele continuava a servir com uma determinação inabalável. Para muitos jovens de hoje, a história de Tarcísio é uma lembrança poderosa de que a verdadeira força não reside na idade, mas na coragem e na convicção de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo parece estar contra você. No meio de tanta adversidade, Tarcísio se destacou não apenas por sua coragem, mas também por sua fé inquebrável. Ele sabia que servir ao altar em tempos de perseguição era um risco constante, mas sua devoção era maior que qualquer medo. Assim, Tarcísio nos ensina que a fé, quando cultivada com amor e dedicação, transcende qualquer obstáculo. Ele se tornou um exemplo de como mesmo os mais jovens podem influenciar aqueles ao seu redor, inspirando fé e coragem em tempos de desespero. Tarcísio, com apenas 12 anos, tomou para si uma missão que poucos teriam a coragem de aceitar: levar a Eucaristia aos cristãos presos durante a cruel perseguição em Roma. Imagine um jovem, em plena flor da idade, carregando nas mãos um tesouro tão sagrado quanto perigoso. Ele sabia que, ao assumir essa responsabilidade, estaria colocando sua vida em risco, mas a força de sua fé superava qualquer medo. Para Tarcísio, proteger o corpo de Cristo e levar consolo espiritual àqueles que estavam à beira da morte era um ato de amor e devoção incondicionais. Com uma determinação rara para alguém tão jovem, Tarcísio se apresentou ao Papa Sisto I e pediu a permissão para cumprir essa missão perigosa. O Papa, inicialmente hesitante devido à juventude de Tarcísio, acabou por ceder diante da firmeza e coragem que brilhavam nos olhos do acólito. Ao segurar a pequena caixa de prata contendo as hóstias, Tarcísio carregava mais do que um simples objeto, ele carregava a esperança e a fé de toda uma comunidade cristã que enfrentava o terror das prisões romanas. Essa coragem de se sacrificar por algo maior do que ele próprio é um exemplo poderoso de altruísmo e serviço ao próximo.
A jornada de Tarcísio pelas ruas de Roma, com a Eucaristia em mãos, simboliza a luta constante entre a fé e a perseguição. Ele caminhava com passos firmes, consciente do perigo iminente, mas também da importância de sua missão. Em momentos assim, é possível entender como a fé pode transformar até o mais jovem dos corações em uma fortaleza impenetrável. Tarcísio não apenas levava a Eucaristia aos encarcerados, ele também carregava consigo a força da Igreja, mostrando que, mesmo em tempos de escuridão, a luz da fé nunca se apaga. No meio do seu caminho, Tarcísio se deparou com um grupo de jovens pagãos que, curiosos e desconfiados, o questionaram sobre o que carregava tão firmemente junto ao peito. A situação rapidamente se intensificou quando eles perceberam que Tarcísio guardava algo de grande valor. Para aqueles rapazes, o objeto em mãos poderia ser uma relíquia ou até mesmo uma peça de contrabando. Eles não podiam imaginar que, para Tarcísio, o que ele protegia era nada menos que o próprio corpo de Cristo, um tesouro que ele estava disposto a defender até o fim, mesmo diante da violência iminente. A recusa de Tarcísio em entregar as hóstias gerou uma reação agressiva nos pagãos, que começaram a atacá-lo na tentativa de arrancar dele o que ele guardava com tanta determinação. Tarcísio, pequeno em estatura mas gigante em fé, resistiu com toda a sua força. Este confronto não foi apenas físico, mas também espiritual. Cada golpe que ele recebia era uma prova de sua devoção, de sua fé inabalável e de seu compromisso com a missão que ele havia voluntariamente assumido. Sua coragem diante do ataque revela a força extraordinária que a fé pode conceder, mesmo a alguém tão jovem. A cena era brutal, um jovem sozinho, cercado por aqueles que não compreendiam o valor do que ele protegia. Apesar da dor e do sofrimento, Tarcísio jamais afrouxou o aperto sobre a caixa de prata que continha as hóstias. Ele sabia que, se cedesse, algo muito maior que sua própria vida estaria em risco. Ao resistir até o último momento, Tarcísio transformou sua dor em um sacrifício de amor e fé, selando assim seu destino como mártir. Sua história nos mostra que a verdadeira força não está na capacidade física, mas na profundidade da fé que se carrega no coração. Mesmo diante de ataques ferozes, Tarcísio não cedeu. O jovem acólito, que já estava gravemente ferido, continuava segurando firmemente as hóstias, determinado a protegê-las a qualquer custo. Sua resistência era movida por uma força que ia além da carne, era uma força espiritual, alimentada pela fé que ele carregava. O sacrifício de Tarcísio não foi apenas uma morte heroica, mas um testemunho vivo do valor inestimável da Eucaristia para os primeiros cristãos. Este momento, embora trágico, revela a profundidade da devoção que ele tinha pelo corpo de Cristo, uma devoção que o levou a dar a própria vida. A violência dos pagãos finalmente levou Tarcísio ao seu limite físico. Mesmo à beira da morte, ele não deixou que o tesouro divino caísse em mãos impuras. A sua dedicação ao serviço ao altar, desde jovem, foi selada com o martírio, um ato de entrega total que o consagrou como um verdadeiro defensor da fé. Naquele instante final, um soldado cristão disfarçado apareceu, mas já era tarde demais para salvar o menino. No entanto, o sacrifício de Tarcísio não foi em vão, ele conseguiu proteger a Eucaristia até o último suspiro, demonstrando uma fé que superava o medo da morte. O martírio de Tarcísio serve como um poderoso exemplo de que a verdadeira coragem não reside apenas em enfrentar os perigos, mas em manter-se firme nas convicções até o fim. Mesmo quando a morte parecia certa, ele escolheu a fidelidade a Cristo. Seu exemplo ressoa ao longo dos séculos, inspirando não apenas acólitos e jovens, mas todos aqueles que buscam viver sua fé de maneira plena e comprometida. A história de São Tarcísio nos convida a refletir sobre até onde estamos dispostos a ir em nome daquilo em que acreditamos, e o que estaríamos dispostos a sacrificar por isso. Após sua morte, o corpo de São Tarcísio foi cuidadosamente levado para as catacumbas de São Calixto, um local de sepultamento para muitos mártires cristãos. Este lugar, conhecido por ser um refúgio seguro para os primeiros cristãos em Roma, tornou-se o cenário para a primeira veneração de Tarcísio. A decisão de enterrá-lo nas catacumbas foi um reconhecimento imediato de sua santidade e do sacrifício que ele fez pela fé. Era um lugar apropriado para alguém que havia dado sua vida para proteger a Eucaristia, simbolizando a conexão entre a vida cristã e a eternidade. As catacumbas de São Calixto, com suas galerias subterrâneas, guardam não apenas os restos mortais de muitos santos, mas também as marcas da fé dos primeiros cristãos. A sepultura de São Tarcísio foi adornada com inscrições que celebravam sua coragem e dedicação. A veneração de Tarcísio começou ali, nas profundezas da terra, onde a igreja primitiva orava como um exemplo de fidelidade e devoção. Suas relíquias tornaram-se um ponto de referência para aqueles que buscavam inspiração e conforto, mostrando que mesmo na escuridão, a luz da fé pode brilhar intensamente.
Este momento de veneração inicial nas catacumbas demonstra como a história de Tarcísio começou a ser gravada na memória da Igreja. Sua sepultura não era apenas um lugar de descanso, mas um símbolo da perseverança cristã diante da adversidade. A comunidade cristã de Roma, mesmo em tempos de perseguição, encontrou nas relíquias de Tarcísio um testemunho de coragem e esperança. Essa veneração nas catacumbas foi apenas o início de uma história que continuaria a inspirar gerações de fiéis ao redor do mundo, mostrando que a fé pode transformar o sofrimento em um legado duradouro. Com o passar dos séculos, a história de São Tarcísio continuou a ser reverenciada e seu corpo, inicialmente sepultado nas catacumbas de São Calixto, passou por um processo de veneração cada vez mais significativo. Em 767, o Papa Paulo I decidiu transferir suas relíquias para a Basílica de São Silvestre no Vaticano, um local que refletia a importância crescente de Tarcísio na vida da Igreja. A transferência do corpo para a Basílica foi um reconhecimento da santidade e do martírio de Tarcísio, conferindo-lhe um lugar de destaque na memória e na devoção cristã. A Basílica de São Silvestre, situada no coração do Vaticano, tornou-se um local sagrado onde as relíquias de São Tarcísio foram depositadas com grande solenidade. Este ato de transferência simbolizava não apenas um reconhecimento da coragem e fé de Tarcísio, mas também a consolidação de sua posição como padroeiro dos acólitos. A Basílica, sendo um dos principais locais de adoração, ofereceu um local digno para que os fiéis pudessem prestar homenagem a um jovem que deu sua vida pela proteção da Eucaristia. Em 1596, as relíquias de São Tarcísio foram novamente transferidas, desta vez para baixo do altar principal da Basílica de São Silvestre, onde permanecem até hoje. Este local de sepultamento definitivo ressalta a importância de Tarcísio como protetor da Eucaristia e como modelo de devoção para todos os acólitos. Sua história continua a inspirar e a ensinar sobre a coragem e a santidade, reforçando a ideia de que a fé verdadeira pode transcender o tempo e o espaço. A Basílica de São Silvestre se tornou um testemunho vivo da fé inabalável de Tarcísio e da continuidade da devoção cristã.